Como o ser humano é visto cosmicamente? E os anjos podem os ajudar? Dá-se para brincar com karma coletivo? São três temas aparentemente distintos, mas que há íntima relação entre eles. Vocês vão ver. O ser humano, para alguns entusiastas do novo dito esoterismo com X, porque ele é exposto e não é apenas entendido, sentido, dizem ver o ser humano no plano causal como pontos. Algo comparado aos ditos pixels da tecnologia cibernética. Por que eles estão classificando assim? Porque mesmo o espiritualista, em busca de aquisição de consciência, ainda precisa de exemplos imediatos da fisicalidade para explicar alguma coisa. O problema da consciência é quando ela se torna razão, rasa. Ela deve ser explicada com o que temos de imediato. Porque aquele ser ainda não compreende que o ser humano, apesar de complexo, ele tem uma explicação sutil, não verbalizável. Mas, na carência de não ter melhores exemplos, classificamos como pontos pretos e negros. Ou seja, a explicação tecnológica seria o código binário. Até plausível na carência de outros termos melhores. Mas veremos. Digamos que o ser humano realmente possa ser representado assim. Estamos falando da sua essência, essência de cada ser. Há dois problemas. A pessoa que está visualizando a humanidade num plano causal, no campo, dito assim, como pontos luminosos ou escuros, ela pode ou estar vendo algo falando de si mesma, porque todos estamos conectados, ou seja, quando eu estou escurecido, toda a humanidade está escurecida. Daí nós vamos entrar mais adiante. No karma coletivo, se dá para brincar com isso. Ou ela deve estar vendo, ver é subjetivo, mas, vamos dizer, ela está vivenciando, contemplando o que realmente a humanidade é. Mas digamos que seja a segunda opção. Dentro de sua casa, se você tiver apenas um bico de luz ligado em um compartimento, a tendência é que todas as pessoas vá para onde está sendo iluminado. Isso geraria o quê? Um aglomerado humano, como acontece com as mariposas. Se há um bico de luz, uma fonte, todas as mariposas vão para aquela mesma fonte. Isso, novamente, escureceria essa única fonte de luz. Seria o caos. É o que está acontecendo, por exemplo, no nosso amado sul do Brasil. Apesar de todo o voluntariado, toda a vontade humana, mas devemos cuidar certos termos como vontade, porque se você tem muita vontade de comer, você vai se afogar. Se você tem muita vontade de chegar no seu serviço pela manhã, para não se atrasar, percorrendo um trânsito onde lá estará outras pessoas a chegar, você causará certamente acidentes graves, talvez fatais. Então, devemos cuidar o que é vontade, o que é verdade, porque, por exemplo, a verdade é algo que não pode ser dita. Por quê? Não porque ela seja proibida, mas porque ninguém aceita a verdade. Isso está causando no globo terrestre uma anomalia energética, porque a verdade não pode ser manifestada, percorrida pelo globo todo, porque não pode ser dita. Não por uma questão holística, e sim cível. Tudo ofende.
Tudo que não é compreendido não é verdade. Mas o problema está em quem não compreende. Perceba, então, se não dá para brincar com o karma coletivo, no exemplo que eu dei, do único bico de luz, então eu posso trabalhar o meu karma individual. Mas de nada adianta-me eu melhorar o meu caminho, digamos que alguém me aconselhe, ou eu mesmo por algum insight, eu conclua que eu devo andar por essa reta, essa estrada, que no final dela eu encontrarei a dita felicidade. Apesar que felicidade, etimologicamente, quer dizer fertilidade. Se eu não fertilizo, perdão, gaguejar, eu não chego à felicidade. Eu não colho nada. Então eu estou indo em direção reta, porque algo me fez crer assim, seja externo ou interno, e está havendo uma manada de búfalos, ou de animais qualquer, ou uma massa crítica humana vindo em posição contrária. Por mais que eu finja que eu consigo passar, aquela massa vai me levar em contrapartida, em retrodireção. Então eu não posso brincar, eu posso mudar o estado de como eu estou encarando a coisa passar por cima de mim, mas a coisa irá passar se a massa ser maior que o ponto. Percebam isso, porque a massa é a múltiplos dos múltiplos de pontos. Apesar que a coisa mais perigosa e mais poderosa que existe é a partícula, mas a partícula ela somente tem poder quando todas as outras partículas a acompanham. É o que acontece com o temor de um desencadeamento atômico. São muitas partículas, não é apenas uma, apesar que uma contagia a outra. Um indivíduo pode influenciar toda uma massa, mas sempre a massa superará a partícula. Por quê? Porque quando uma única pessoa influencia, ela está influenciando partes imediatas de uma multidão. Agora, uma multidão se revolta, ninguém segura. Não é nenhuma influência, é uma fluência. Ela passa por cima. É isso que está acontecendo com a natureza. A natureza é destruída, perdão, e ao mesmo tempo ela destrói, em contrapartida. Mas daí tem escolas que dizem: a natureza é maia, ela é falsa, os seres, tudo mais. Se tudo vem do Sol, o que deixaria plausível essa ideia, a natureza seria uma personalidade do Sol, um eu, um ego, um sentido de pertencimento para se manifestar. É algo que passa, algo que está em movimento, vai passar, deixará de existir, esbarrará em alguma coisa. E os seres também. Mas, se a gente pegar isso à reta, pegaremos a natureza como daninha, como nefasta, e os seres também. Aí aplaudiremos atos como de Hitler, como de todos os déspotas que querem eliminar um contingente humano, achando que são inferiores. E também seria plausível nós destruirmos a natureza. Então aí que entra o paradoxo. Ao destruirmos essas faces fakes do Criador, a partir do Sol, de sua criação, nós estaríamos eliminando, percebam, eliminando os egos, porque tudo é ego. Tudo que tem forma é egóico. Mas ao você tentar eliminar essas personalidades nefastas de Deus, as sombras de Deus, para alguns, você ainda paga. Então não dá para brincar com o coletivo, com o holístico, com o holos. Porque mesmo que você compreenda que tudo é maia, você não pode destruir a maia. Então você só pode aceitar a maia e viver nela.
E no viver nela, você está sendo influenciado por ela. Você a está sendo e não sendo consciência. Então, é tremendo. Você está correndo para lugar nenhum. Eu sempre pergunto para os meus amigos: você está correndo? Você quer concluir tarefas, mas você realmente está correndo para onde? É a questão da vontade, que é mal compreendida. E quem não tem vontade também se espreguiça e também não anda para lugar nenhum. Então perceba, o ser humano é um acidente de Deus. É algo que não tem solução. Apenas a solução é passar por tudo que se passa. Os anjos, como são vistos? Perceba que a gente está sempre colocando todos os ingredientes da vida conforme o nosso sabor. Vemos, por exemplo, os divinos, ditos anjos, como loiros. Algumas escolas, como a Eubiose, tem um entusiasta lá de dentro, que diz que anjo não entra mesmo no astral. Horas, tudo é anjo, tudo é elemental. O elemental é anjo. Os próprios elementos são anjos materializados. Porque ele copia esse ser, vocês devem conhecer, lá de dentro, a fala dos cutumes. Quando o cutume diz: como estarei entrando num lugar onde nem os anjos entram, ou seja, os anjos se recusam a passar. Por favor, isso é falta de conhecimento técnico. Porque ele teve um contato com o astral inferior, que foi isso que o cutume quis falar, mas só os entendidos entendem, que não pode todos os lugares de um lugar ser negativo. Seria como dizer que quando é noite num hemisfério da Terra, é noite em toda a Terra, ou vice-versa. Ok? Só para nós deixarmos claros certas falácias que vêm com tonalidade, com requinte de sabedoria. E não é, porque sabemos nós na prática. O projetista agnóstico, eu sou um exemplo, tento ser, ele vê os anjos. Você sabia que há anjos que vivem nas cavernas do umbral, do dito umbral? Mas o que é umbral? Umbral, ele não é legal, ele é do mal. Não é porque há um mal, mas sim porque aquele exemplo de aglomerado de certas tendências torna o lugar pesado. O umbral, ele não é o inferno, ele não é mal porque ali existem pessoas más. Assim, porque existem pessoas más porque viciaram na dor. E aqui na Terra elas buscam a solução pagando caro, por isso para pessoas leigas de espírito. Então há muita coisa errada que faz os eventos acontecer e a situação ser como é. Percebo isso. Por exemplo, aqui no sul do Brasil, virou uma zona umbralina. Por quê? O clarividente, nessa dimensão mais imediata, que o umbral ele está na linha dos olhos, não é todo o astral que é contagiado por seres humanos, né? Já que estamos falando da condição humana, o que ele é, que estão aqui em desespero, mesmo depois do desencarne, não descansaram. Você vai ouvir muito aqui nessa região os pedintes. Por que você não me ajuda? E você, se for sincero, dirá: eu não tenho como ajudar depois que os fatos aconteceram. Poderia ter te ajudado antes. Agora você está por si. Só que a verdade não pode ser dita, nem mesmo depois da morte. Porque revolta. Porque o ego não quer deixar de existir. Paz reverencial a todos.